Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? Depois do meu vídeo e aula sobre os imóveis em Portugal para venda e dos atuais conteúdos no nosso perfil lá do Instagram, a gente continua recebendo muitas perguntas sobre os valores dos imóveis aqui na terrinha, né, de Cabral. E sobre também, claro, os valores para os financiamentos. E por isso, e com essas dúvidas que vocês me trouxeram, eu resolvi esclarecer elas sempre de uma forma detalhada, tá bom? Então eu estou aqui para trazer na série Minha Casa em Portugal informações na prática de como que funciona, né, os valores dos imóveis aqui, como que são a questão toda para financiamento bancário, dando para vocês aquela ideia sobre a faixa de preço nas várias tipologias, com exemplos de bairros mais baratos, áreas mais caras, tudo isso para quê? Para que você comece a ter uma melhor ideia de investimento e valores e com isso ter clareado o seu planejamento. Essa é a minha ideia, essa é a minha forma de te ajudar, te auxiliar, tá bom? Para conseguir isso tudo, a gente está fazendo isso passando região por região, estado por estado, distrito por distrito, né? Tudo isso para quê? Para você ter ali um acompanhamento mais específico para cada um do distrito que a gente trabalha, né? Lembrando que a gente está praticamente em Portugal inteiro, então a gente vai ter um vídeo ali falando sobre cada uma das regiões. E dessa forma, vocês podem tirar todas as suas dúvidas e obter mais informações detalhadas para o planejamento de mudança ou o planejamento financeiro para quem só quer investir em imóveis aqui em Portugal. Tá legal? No vídeo de hoje, vamos falar sobre os valores de imóveis para compra na região do Algarve. Para quem gosta ali, quem tem aquela visão romantizada sobre a região do Algarve, que é a região mais quentinha aqui de Portugal, vamos falar hoje sobre o Algarve, que na verdade não é Algarve como fala de uma forma toda, né? O nome do distrito é Faro, tá? Igual o distrito de Braga chama Braga, o distrito de Coimbra, de Lisboa, de Setúbal e por aí vai, né? O distrito é o distrito de Faro. Algarve é a região, como a gente chama aqui a região onde está Braga, a região do Minho, né? Igual a gente chama a região do Porto, a região do Douro, né? Então a região é Algarve, mas o estado chama Faro, que também dá nome para o Conselho de Faro, tá bom? Então, hoje o vídeo é sobre Faro, região lindíssima, com belas praias, né? Sensacional, simplesmente formidável. Mas vamos falar tudo isso logo depois da vinheta, então bora lá! Então, como eu disse, vamos passar por todos os exemplos em relação a valores de imóveis no distrito de Faro e principalmente na cidade de Faro, tá? Uma cidade que tem o estado com o mesmo nome, como eu disse antes da vinheta, fica na região sul de Portugal e, claro, é a região mais quentinha do país, né? É a região que mais tem sol em toda Portugal. Como vocês já sabem também, temos aqui a playlist com uma série falando de região por região, para justamente te ajudar, te direcionar nesse planejamento, para ficar tudo mais fácil, você poder estudar cada uma das regiões e a partir daí ter uma decisão não só baseada na localização, mas também na parte financeira, na parte da qualidade de vida, do custo de vida, né? A ideia aqui é trazer o máximo possível de informação. Vou deixar o card aqui em cima para você simplesmente clicar e assistir esse conteúdo que é tintim por tintim, falando sobre tudo, então realmente é muito bom, tá bom, gente? Na playlist você vai poder ver detalhes sobre todos os imóveis, como que funciona, por região, por tipologia, por bairro, né? Eu explico ali um pouquinho sobre as escolas, se tem muitas escolas, se tem universidade, como é a questão da saúde. Então é uma playlist bem interessante para você assistir e que, claro, vai te ajudar a trazer mais clareza nessa sua questão de expectativa entre realidade, né,
e poder, né? Ah, você tem um sonho ali, mas, pô, Giovana, eu não imaginava que era tão caro, então foge da minha realidade, né? Sai da minha realidade. Então é uma ideia interessante e a playlist serve justamente para isso, para te ajudar nesse sentido, tá? Para te adequar na sua questão econômica, na sua realidade econômica, tá bom? De uma forma geral também, né? É importante para o seu planejamento, e eu falo isso em todos os vídeos, conhecer da região. E é por isso que eu não fico aqui focado 100% só falando do imóvel, né? Senão eu ficaria aqui que nem um maluco falando só de números, e a ideia não é essa. Eu quero trazer para você justamente essa expertise com informações mais úteis, não só do ponto de vista do imóvel, mas sobre outras questões também. Então, antes de entrar a fundo nos valores dos imóveis, né, e para você entender melhor sobre a região, eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre o lugar, sobre a região como um todo, como que funciona, tá? Então, para iniciar, Faro, né, é o distrito que também dá nome à cidade, tá bom? O distrito de Faro tem aproximadamente 500 mil habitantes, tá? 500 mil pessoas. Ou seja, só o distrito de Faro, ou seja, só o estado inteiro de Faro já é menor do que a capital do país, Lisboa. Lisboa tem por volta ali de 600 mil habitantes, só a cidade de Lisboa. E a gente está falando aqui do estado inteiro do Algarve, né, da zona do Algarve, a região do Algarve. Então é uma região que não é lá muito povoada, digamos assim, tá? A cidade capital do estado, Faro, de nome também Faro, ela tem por volta de 70 mil habitantes conforme o último censo, tá bom? Então, isso daí já fica de dica para você. Não é um estado muito populoso e é um estado que, por conta do sol, ele é um estado muito voltado para a zona hoteleira. Durante uma época do ano, durante o verão, está muito lotado e depois, o resto do ano, época de inverno, o estado fica assim, não vou dizer abandonado, que não é a ideia aqui falar que é abandonado, mas ele esvazia bastante. Então, é realmente uma coisa que acontece desse jeito lá e é interessante. Agora, falando em interessante, o estado lá, também no Algarve, ele é dividido em duas zonas, né? Em duas regiões, a do Barlavento e a do Sotavento, né? Neste caso, Barlavento é o lado do Oceano Atlântico, e Sotavento é o lado voltado para a Espanha, tá? O que que é isso? É como tem a incidência do vento na região, né? No Barlavento a gente tem uma incidência dos ventos vindo do oceano, no Barlavento a gente tem, né, no Sotavento a gente tem os ventos predominantes vindo da região da Espanha, né? Então é duas características de ventos que ocorrem no estado do Algarve e que meio que separa, porque a gente tem Faro do lado do Sotavento, que é a capital e a principal cidade, mas a gente tem do outro lado também uma outra cidade tão importante quanto, digamos assim, e que ela pega a incidência do outro vento. Então já cria ali duas separações nesse sentido. Então é curioso, porque é uma forma de dividir o estado e ele é dividido quase que igual dessa forma, pois cada uma dessas duas zonas tem 8 cidades e coloca Faro no lado Sotavento, né? E Portimão, que é a outra grande cidade, no lado Barlavento. Então a gente tem Sotavento com Faro e Portimão com o lado do Barlavento. São as duas principais cidades do estado. Então se você está pensando no Algarve, fica aí a dica, são as duas principais, é onde tudo ali vai acontecer. Os dois principais hospitais estão em Faro e estão em Portimão. E aí você tem as cidades ali, eu vou dizer tipo satélites, mas não é bem isso exatamente, mas você tem as cidades ali que estão em volta, né? Do lado de Faro você tem Olhão, você tem Tavira, né? Do lado de Portimão ali você tem as Albufeiras, você tem Albufeira, você tem Lagos, Lagoa. Então você tem ali aquelas cidades que estão próximas que também vão virando opções. Mas o estado em si tem essas duas importantes que ali você tem nível de estrutura muito melhor. O resto tudo, Lolé, né, e tal, você já vai diminuindo ali, digamos assim, a qualidade, ou melhor, não qualidade, digamos assim, mas a quantidade de infraestrutura e de serviço, tá?
Ou seja, a nível de saúde, por exemplo, que é uma coisa que muita gente sempre está preocupada, né? Os dois distritos, o distrito tem dois grandes centros e justamente um fica em Portimão e um fica em Faro. Depois disso, é tudo hospital menor, é clínicas, é uma espécie de UPAs, né? Que são os postos de atendimento, os postos de saúde. Já não é lá aquela coisa gigantesca, eu vou ter alguma coisa importante para fazer, eu vou aqui em Tavira. Não, não é assim não, você vai ter que ir para Faro. Então, são questões interessantes, tá? Lá tem essa questão também da falta de profissionais de saúde ainda mais agravada do que no resto do país. Então muita gente fica me perguntando, Giovanni, eu gostaria muito de ir para o Algarve. E eu sempre pergunto, né, nas reuniões, a minha equipe que faz reunião também, pergunta, mas por que você quer ir para o Algarve? Porque o clima é o melhor do Brasil. É melhor do que o Brasil, não, é mais parecido com o Brasil, é quentinho e tudo mais. E a gente sempre tenta entender melhor, tenta puxar da boca do cliente no bom sentido, né? Se é só a questão do clima que importa para ele, né? Ah não, Giovanni, eu também me preocupo com o hospital, porque eu sou diabético, então eu tenho esse probleminha, eu tenho que estar sempre indo no hospital. Ah não, eu tenho aqui uns problemas de saúde também, eu tenho que ter um acompanhamento médico. Será que então Algarve é melhor mesmo? Você troca uma assistência de qualidade, não de qualidade, eu sempre estou falando essa palavra de qualidade, porque não é qualidade que eu quero dizer, mas é com mais facilidade. Você troca essa assistência médica com mais facilidade por causa do sol, porque você vai para lá, você vai ter mais sol, mas você vai ter uma abundância em serviços médicos igual você tem em outras capitais, Porto, Lisboa, Braga, Coimbra. Não exatamente. Então eu gosto de ir, né, conversando com o cliente, minha equipe, a gente tem ali treinamentos dentro da empresa justamente para poder mostrar isso para as pessoas. Às vezes não é lá assim tão importante. E lá no Algarve, por ser uma região muito turística, e a gente tem essa questão de ter uma época do ano a região mais esvaziada, né, por assim dizer, também esvazia os profissionais de saúde. Então lá ainda sofre mais do que no resto do país com essa questão profissional, tá? O que é queixa constante dos moradores da região, embora, como eu falei, né, é um assunto geral no país e muita gente sofre realmente com essa questão no país em todo, falta médico de família e tudo mais, mas é uma coisinha para você ter aí no seu planejamento, porque como eu prometi, eu não vou ficar aqui falando só de imóveis, eu estou dando dicas de uma forma geral, tá? Sobre o clima, a região tem vários longos verões, tá? Que são bastante quentes, e invernos que são amenos e curto, mais ainda do que o restante do país, tá? A precipitação lá, ela é concentrada no outono e no inverno, o que traz um reduzido número anual de dias com precipitação e elevado número de sol por ano, né? Eu gosto muito de falar isso nas reuniões. Portugal tem ali uma mistura de dias de sol e chuva e tudo mais, mas no Algarve, na média, a gente está falando de 300 dias de sol por ano no Algarve. Então é realmente uma quantidade muito boa, né, para quem procura esse sol, tá? Agora, para quem sofre ali de certos tipos de problema, com frio e tudo mais, passa a ser uma região bem interessante para você ter no radar realmente. Porque eu já tive clientes aqui com muito problema de aquelas doenças que temem com it, né, que no frio aumenta a dor, intensifica ali. Região do Algarve é mais quentinha, então sofre menos com isso, tá? Agora, falando da parte da economia, falando exatamente sobre economia, o serviço lá predominante é voltado para o turismo, tá? O turismo é, sem sombra de dúvida, a força motriz da região do Algarve. Eu tô embolando às vezes que eu tô ficando rouco, tá, gente? Eu tô tendo muita reunião e eu tô ficando rouco, minha voz tá saindo um pouquinho. Então, a força motriz da região do Algarve é literalmente o turismo. É lá que a coisa acontece assim com maior força no país, né? E lá tem
para isso, para ajudar isso, justamente também o Aeroporto Internacional do Faro, né, que está lá no distrito e na cidade de Faro, né, e foi inaugurado, se eu não me engano, em 65, se eu não me engano, tá? E fica até na capital mesmo, então isso é bem prático também, não é igual São Paulo, que é Guarulhos, igual BH, que na verdade é em Confins, não, ele está lá na capital mesmo, até mesmo na questão de Lisboa, né, que o aeroporto, não, em Lisboa ele tá em Lisboa mesmo. Eu achei que ele estava em Odivelas, não, mas ele tá em Lisboa mesmo. Mas ele tá lá na região mesmo, na capital, o que também difere do Porto, eu aqui viajando, fora do foco do vídeo, né? Mas no Porto, por exemplo, o Aeroporto Internacional do Porto, ele não está no Porto, ele está em Maia, né? Ele está em outra cidade também, igual eu citei o exemplo aí de Belo Horizonte e São Paulo, tá? Então é um aeroporto também que fomenta bastante a questão do turismo. Por quê? Porque você fala, pô, Giovanni, mas aqui no Brasil nem tem voo direto para Faro. Mas aqui na Europa tem muito voo direto para Faro. Por isso que eu quis falar justamente do aeroporto. Então tem muita ligação direta com a região, tá? Tem os empregos que fomentam essa área específica, mas a parte da hotelaria, né, turismo e tudo mais, ela é muito grande porque tem um aeroporto lá. Então ele traz voos da Europa inteira e isso faz realmente um impulso muito grande na afirmação da região como instância balnear a nível internacional. Essa é a verdade. Pronto, falei. Vamos fugir do tópico agora de turismo. Porque realmente isso é uma coisa que põe a região com foco. Porque Faro, gente, é incrível. As praias mais bonitas de Portugal estão lá, né? São praias belíssimas, com paisagens naturais, o clima sempre agradável, com muito sol, então torna realmente a região muito turística, né? E a gente tem ali, né, coisas ali bem praias, né, bem lindas, bem incríveis, que não tem o que citar, não tem nem o que citar, é realmente algo sensacional, tá? Então, para quem é do ramo da hotelaria, restauração, turismo de uma forma geral, é realmente um lugar interessante. Se você procura para esse sentido, é muito bom. O que também, né, vale para quem é aposentados ou até mesmo nômade digital, né? O aposentado, eu falo aposentado, reformado, mas eu volto para a parte do hospital. A gente não é maldade falar isso, eu também vou chegar lá, minha barbinha já tá branca, né? À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai dependendo mais do hospital, de farmácia e tudo mais. Quando a gente é novo, jovem, a gente quase não vai, né, em farmácia, não vai no hospital, não vai nem nada disso. Então, é uma região interessante para morar o aposentado, porque é uma região muito tranquila e tudo mais, e tem praias belíssimas, muito sol, mas na saúde tem esse detalhezinho. Mas, por exemplo, para o nômade digital, que está também com os vistos em voga nesse momento, né, é uma opção bem interessante, porque você sai do clima do Brasil no sentido de violência, de qualidade de vida que vem só caindo e passa a morar em Portugal, o sexto país mais seguro do mundo, com tranquilidade, com segurança, e ainda por cima com um clima meio parecido com o Brasil, porque é bastante sol e tal. Então, ó, é uma boa também para nômades digitais, tá? Então é uma opção de lugar para morar com cidades bem bonitas para escolher, com cidades bem interessantes, tá? Por falar em cidade, o Algarve não é só Faro e Portimão, né? Eu falei, ele está dividido entre Faro e Portimão, mas claro, tem cidades como Lolé, como Tavira, como Olhão, Lagos, a Albufeira, que eu também mencionei. Todas essas cidades são ótimas opções para se morar, tá? Com bastante opções interessantes no sentido de lazer e cultura, escola, aquela infraestrutura que de uma forma geral ainda é suficiente para você morar. Você vai mais saindo, aí vai complicando mais. À medida que você vai se espalhando, fica difícil. Mas junto de Portimão ou junto de Faro, aquelas cidades que estão rodeando elas, ainda é bem interessantes, tá? Falando agora no campo da educação, né? No campo da educação, a gente tem na cidade de Faro
a Universidade do Algarve, tá? Então, a Universidade do Algarve, ela ali é muito importante também, e ela é dividida em 3 campos. 2 que ficam justamente em Faro, e adivinha onde fica o terceiro campo? Em Portimão, né? Então a gente tem nesses 3 campos a universidade atendendo pelo menos 7 diferentes classes de ensino. Se eu não me engano, passando por gestão e hotelaria e turismo, comunicação, saúde e engenharia, tá? Pelo menos esses eu tenho certeza que tem. Pode ter outros, porque eu falei 7, são 7, mas de cabeça eu não lembro, tá? Então, são ramos bem interessantes para quem vai buscar, né, trabalhar no ramo de comunicação, de hotelaria, de turismo, de saúde, de engenharia. São ramos ali que essa universidade já tem e que está em 3 polos diferentes, 2 no Faro e 1 em Portimão, tá? Então, a nível de escolas de primeiro e segundo grau, tá tranquilo, as cidades são pequenas, mas todas elas têm sim escolas, tanto de primeiro grau como de segundo grau. Todas elas, sem exceções. Então também não há essa preocupação. E as cidades, como são menores, não tem nada ali, fala assim, pô, Giovanni, mas tem como você dar mais detalhe, porque eu não queria morar num bairro, a escola, sei lá, longe e tudo mais. Gente, é tudo muito pequenininho. Você sai de um lado da cidade e chega no outro lado em pouquíssimos minutos. Então, nesse sentido, também é bem tranquilo. E as escolas de segundo grau, elas tendem a se concentrar mais na área central da cidade. Então, se você mora num lado da cidade, você não vai ter que ir lá para o lado oposto para chegar na outra escola. Porque a escola vai estar no meio, ela vai estar no centro. Então, se você mora bem no cantinho da cidade, você vai ter que ir no máximo no meio do caminho, ou seja, só no centro, para colocar o seu filho, sua filha para estudar, tá? E isso, geralmente, são as escolas de segundo grau. Porque as escolas de primeiro grau, primeira até a 9ª série, elas estão inseridas no próprio bairro onde você mora, tá? Então, estudo lá tranquilo, sem problema nenhum, zero preocupação, tá bom? Falando sobre a cidade mesmo, a capital, a Faro, né? Áreas queridinhas da cidade para investimento são as áreas mais centrais, tá? Tem ali boa visibilidade, então são áreas como a região da Sé, São Pedro, tá? Ali Cidade Velha e Marina também são boas opções, são ótimas opções, na verdade. Inclusive, a universidade fica na região da Marina, tá? Então, são pontos bem interessantes para se pensar. Montenegro já é uma região um pouco mais afastada do centro, onde inclusive é a zona do aeroporto. É uma opção interessante também para quem já não está tão preocupado com a vida badalada, né, com aquela movimentação. E o movimento, pois é uma zona ali mais tranquila, tá bom? Então, de repente, é um ponto interessante, né, a região de Montenegro, porque já é um pouquinho mais afastada, você já sai um pouco daquela barulheira, aquela agitação central, mas ainda assim está próximo de tudo. Então, é uma zona também para se ter como mais atenção, tá? São zonas bem interessantes mesmo para você pensar em investir, em comprar para morar e tudo mais. Claro que eu sempre gosto de falar também, existem variações entre os próprios bairros, eu falo isso em todos os meus vídeos, tá? Você pode estar comprando um imóvel lindo e maravilhoso por 200 mil, por 100 mil, por 150 mil, quando você vai ver o outro ali do mesmo estilo, tá no mesmo valor, e está totalmente longe, isso vai acontecer. Ou um totalmente longe, mas que está ali o triplo do preço, isso vai acontecer, né? Não é porque só os imóveis que estão no bairro, na área central, que são praticamente os bairros mais badalados, que vai ter os imóveis mais caros. Você vai ter imóveis mais caros também em outros bairros, assim como mesmo na área central você vai ter imóveis mais baratos. A ideia aqui é trazer para você uma clareza a nível de ideia. Os preços são mais ou menos em volta disso, tá? É uma forma geral de eu ajudar vocês a trazer ali relação de preços, tá bom? Agora, claro que tudo depende de região, né? Não é uma coisa assim, bater o martelo, ah, Giovanni, eu quero na região de Montenegro e é esse valor que vai ser, ok, esse valor que é o seu budget, que é o seu orçamento, é isso que você vai procurar. Mas você pode encontrar ali variações dentro do mercado, porque isso vai ser normal, né? A gente vai ter ali uma ideia de busca com aquele determinado valor que pode sim variar, porque
Vai depender do ano do imóvel, do grau de conservação do imóvel, como que o proprietário deixou o imóvel. E isso, gente, funciona tanto na compra quanto no arrendamento. Então, tudo depende do grau de conservação do imóvel, se o prédio onde está o imóvel tem algumas facilidades, como garagem, elevador. Tudo isso influencia no preço de compra e também no preço de arrendamento, tá legal? As variações, e isso é que tem que ficar frisado para você, entre tanto imóveis do mesmo bairro quanto de bairros próximos, também é uma coisa normal, tá? Então isso vai acontecer, e aqui a ideia é passar um pouquinho de ideia de preços de imóveis em bairros um pouco mais caros e às vezes um pouquinho em bairros mais baratos, para você poder assimilar, né, essa relação. Pô, se eu comprar aqui no Montenegro eu tenho um preço, se eu comprar em outro bairro eu tenho outro preço. Opa, peraí, mas e a rentabilidade em cima disso? Como é que é isso? Se eu quero ter poupanças em euro o tempo todo, qual é a melhor região? Se eu quero ter um imóvel que se paga sozinho e que está me gerando essa poupança em euro, como que eu vou fazer isso com a melhor rentabilidade possível? Então isso que é importante. E claro, saindo de Portimão e Faro, as cidades no entorno também são ótimas opções, né? Elas também são opções viáveis para se morar, para se investir, né? Tanto na compra para morar, quanto também na compra para rentabilizar com aluguel. É interessante, tá? Pois tem valores mais atrativos ainda. Então é uma questão de você pensar nisso também no seu planejamento. Muita gente fala, ah, eu quero Lisboa, eu quero Lisboa. Portugal não é só Lisboa, da mesma forma que o Algarve não é só Faro, né? Não é só a capital Faro. Tem Portimão, tem Tavira, tem Olhão, tem Lagos, tem Lagoa, né? Tem Albufeira, tem Loulé, tem várias outras cidades que também podem ser interessantes. A ideia aqui é você pensar sempre que o que pode ter de diferente é um pouquinho da infraestrutura. Então você pode precisar ter um carro, por exemplo, um serviço ali mais especializado, você ter que ir em Portimão, você ter que ir no Faro, para uma ou outra coisa. E o mesmo se aplica, por exemplo, também para o hospital, tá? A ideia aqui é passar uma relação de preços para você se situar a respeito da região, tá? Mas nas cidades, você vai encontrar imóveis cerca de 20% mais baratos do que nos exemplos que eu vou dar, tá bom? Essa é mais ou menos uma média. Não estou cravando aqui que é um imóvel sempre 20% mais barato. Vai ter hora que vai ser até mais caro. Mas na média, 20% mais barato em muitos casos, tá legal? Isso é uma coisa que você tem que fazer, porque entra aqui a relação natural entre custo e benefício, né? Você morando fora da região de Faro ou fora da região de Portimão, você vai ter ali uma certa distância para algumas coisas, de repente pegar ônibus e tudo mais, mas que a depender do seu objetivo final, vale muito a pena, tá? Se você não tem aquela urgência, aquela necessidade de estar sempre no centro de Faro, no centro de Portimão, é uma coisa que vale a pena sim. E no fim das contas, é uma questão de avaliar, tá? Vai sempre depender do seu orçamento, do seu objetivo. Essa é a palavra de ordem aqui, tá bom? Gente, agora eu já dei essa geral, falei sobre cidade, sobre o bairros, falei sobre educação, sobre saúde, sobre pontos principais de emprego, né, como é a questão econômica da região. Vamos falar de imóveis? Vamos falar exatamente do que você quer ouvir, que eu tenho certeza que a base principal é essa, né? O Giovanni, e os preços dos imóveis? Giovanni, fala dos preços dos imóveis, que você não está falando sobre isso. Então, agora que você já tem um panorama sobre o Conselho e sobre Faro como um todo, vamos falar dos imóveis. Antes disso, até para você poder fazer, né, aquelas contas ali, entender melhor tudo isso que eu vou explicar, né? Tem um vídeo aqui também, que eu vou também deixar o card para você assistir, que eu te ensino a entender quanto da sua renda mensal será avaliada para um financiamento, tá bom? Ou seja, qual é o valor de uma parcela que você pode pagar ao comprar um imóvel aqui em Portugal. Se você ainda não viu esse vídeo, eu digo e afirmo, vale a pena assistir para você entender melhor como que é. Basta clicar aqui no card que está aparecendo aqui no vídeo, salva ele para você poder ver mais tarde, que ele vai ser mega interessante, vai ser bom para você também, tá legal? Bom, agora sim, vamos lá, sem mais delongas, falando sobre os preços dos imóveis, sobre os valores dos imóveis.
E como em todo vídeo, vamos começar pelo TD, T3, depois eu vou falar do T2, depois do T1, que são imóveis de 3 quartos, de 2 quartos e de 1 quarto, tá bom? Lembrando, nas zonas mais queridinhas da cidade, investimento maior. Então é uma coisa que não tem como fugir da regra, tá? Nessas zonas você vai encontrar aí vários T3, na média por 350 mil euros, tá? Dependendo de algumas características do imóvel. Vão existir as variações de imóveis custando muito mais caro, tá? Mas também imóveis até custando menos. Então o que eu estou dando aqui é um preço médio para as pessoas poderem ter essa percepção. Já vendi T3 na região da Algarve por menos de 200 mil, então vai ter preços de tudo que é bolso. Mas também o imóvel vai estar em condições dentro daquele bolso. Então você não vai comprar uma mansão, um imóvel incrivelmente lindo, maravilhoso, por menos de 100 mil. Esquece isso. É um imóvel mais simples, mais modesto. Pegando na média que eu gosto de dar, imóveis mais novos, com uma boa classificação energética e tudo mais, 350 mil, um T3 na média, tá? Casas, muita gente me pergunta sobre casas. Giovana, mas eu não gostaria de morar em apartamento, eu morei minha vida toda em Portugal, no Brasil só em casa. Eu moro aqui nos Estados Unidos, também moro em casa. Como é que seria isso? Casas aqui são um pouco mais caras. Na região do Algarve, mais ou menos ali 30, em alguns casos ali 35% acima do preço de um apartamento na mesma condição, tá? Sempre lembrando disso, gente. A balança não pode desequilibrar não, senão não é justo. Pegando um imóvel mais ou menos comparado igual, a balança tendendo a ficar igual, o imóvel é mesmas coisas e tudo mais. A única diferença é que um está dentro de um prédio e o outro está num lote. O do lote vai ser mais caro, a casa vai ser mais caro e em média na região do Algarve 30% em relação ao apartamento, tá? 30, 35% nesse sentido. Agora, considerando um imóvel na região queridinha, mais central, um T3 facilmente também pode passar dos 350 mil, tá? Eu tô dando aqui a média, mas claro, a gente vai achar imóveis menores, se for bem no coração, até extrapolando 350 mil. Então, ficando tudo ali dentro do que você quer, o valor pode subir e é isso que você tem que ter consciência, tá? E claro, vai existir, né, variações até mesmo dentro do bairro também, tá? Agora, feito isso, a gente explicando a média de um T3 ali, sendo 350 mil, qual seria os custos, né? Vamos pegar esse imóvel 350 mil como exemplo, né? Usando ele, 350 mil, uma entrada de 30%, a gente tem então 105 mil de entrada. Levando em consideração que você vai pagar 30 anos de financiamento, porque você tem uma idade de no máximo 42, 45 anos, você vai poder financiar por 30 anos, não é mesmo? Essa parcela sua em 30 anos, então, ficaria em 1.150 euros. Gente, esse preço que eu estou falando de 1.150 para parcela é o preço que a minha planilha que me dá, pegando esses inputs, essas informações do valor do imóvel, o valor da entrada e o tempo, tá bom? Claro, e na minha planilha também tem os juros, né? Os juros aplicados no mês em vigor. Mas cada banco tem sua taxa de lucro ali diferente. Eu estou jogando uma taxa de lucro igual para todos os bancos, numa taxa ali mais ou menos, entre aspas, assim, um pouco mais alta, para a gente ter justamente margem de conversa. Pode ser que sua parcela seja até mais barata do que isso, ou pode ser que ela seja até um pouquinho mais cara, tá? Mas a ideia aqui é vocês terem essa noção. 1.150 euros pagando de prestação por imóvel. Agora imagina, um imóvel arrendado com esse mesmo padrão, esse imóvel que você comprou, que você vai pagar uma parcela de 1.150, se você colocar ele para alugar na mesma região, 1.800 euros, tá? Não é mais barato que isso. E se acha mais barato que isso, não é um imóvel na mesma qualidade, vai ser um imóvel inferior, tá? Então a gente está falando de 1.150 para ter de parcela e cobrar 1.800 no arrendamento, caso você queira comprar para investir. Se você está comprando para morar, ótimo, está pagando menos do que você pagaria no aluguel. Se você está comprando para investir, você está ganhando ali praticamente 700 euros de borla, como a gente chama aqui em Portugal, né? De graça. O inquilino está pagando para você e te dando 700 euros a mais ali
de lucro sobre essa né, posição sua de 1.150, que é a prestação. Isso, inclusive, representa o que eu venho falando aqui já há muito tempo, porque essa série, se eu não me engano, esse vídeo já é o 11º vídeo dessa série, né? Eu vou falar dos 18 estados, esse já é o 11º estado que eu venho falando, né? O Algarve. Então, todos os vídeos, o exemplo mostra o mesmo, né? Você compra um imóvel, tem ele se pagando sozinho e te rendendo poupança em euros. Esse é o grande X da questão. Porque o imóvel você comprou e está pagando a prestação de 1.100 e na hora de alugar, você está alugando aí por 1.800, está ganhando 700 euros ali, né, nessa diferença a seu favor. Então isso é muito importante de frisar e é muito diferente do mercado brasileiro, porque no mercado brasileiro a gente sabe que você não consegue alugar pelo mesmo valor que você paga de prestação. Geralmente é uma proporção inversa, sua prestação com o banco é mais cara do que o valor que você consegue alugar. Então fica a dica aí para quem tem vários imóveis e tudo mais. Essa é uma boa dica. Ou seja, ele vai se pagar sozinho e ainda vai sobrar uma quantia no final do mês, todo mês, de praticamente 700 euros. É uma conta que vai muito além do que a gente espera quando a gente está falando principalmente em euros. Por quê? Está te sobrando quase 700 euros. Se você está vivendo no Brasil e vai levar esses 700 para o Brasil, ele vezes 6, né? 7 vezes 6 ali, a gente está falando, 42, né? A gente está falando de R$4.200 que ele se transforma. Gente, vamos ser sinceros, isso é um bom dinheiro sobrando no final do mês. Todo mês, depois de já ter pagado as contas. Eu paguei todas as minhas contas, ainda me sobrou 4.000, eu estou feliz, né? Agora, uma questão que muita gente me pergunta, Giovanni, mas eu não tenho 45 anos, eu tenho mais. Claro, se você tem mais, você vai ter que fazer por menos tempos o financiamento. E com isso, sua prestação tende a subir. Qual é a dica que eu dou para todo mundo? Aumentar o valor da entrada. É muito importante aumentar o valor da entrada nesse sentido. Por quê? Porque se você aumentar o valor da entrada para 45%, se você reduzir o tempo de financiamento de 30 anos e pegar metade desse tempo, 15 anos, você já tem uma parcela muito parecida. Ou seja, com um financiamento do mesmo valor, só que ao invés de dar 30%, você dá 45% de entrada, sua prestação ela vai sair de 1.150, ela vai ali para os 1.300, 1.350. Ou seja, ela ainda está abaixo dos 1.800 que o inquilino vai te pagar. Ou seja, você ainda continua gerando renda para você depois de pagar a prestação. Então vale muito a pena e é uma observação que você tem que ter. Sempre tente dar o máximo possível de entrada, porque isso vai te garantir mais folga entre a diferença do valor do aluguel e o valor da prestação do imóvel, tá bom? Então fica essa dica nesse sentido. Fazendo isso, você tem ali vários cálculos que você pode falar, né? Pode fazer. Ah, Giovanni, eu não quero financiar por 15 anos, eu quero financiar por 20, por 25. Só fazer uma regrinha de 3 que a gente consegue ali dar uma média de prestação. Você consegue facilmente fazer uma média em cima disso, porque as contas não vão fugir muito, tá? Agora, já um imóvel T3 na zona com preços menos elevados, né? Pagando, por exemplo, na freguesia mais afastada. Um apartamento também de 3 quartos, você vai poupar ali 100 mil. Você vai comprar ele por 250 mil. Com uma entrada também de 30%, que seria, no caso, 75 mil, e a gente considerando os mesmos 30 anos, a gente está falando de uma prestação média ali de uns 850, tá? Nessas mesmas zonas, um T3 você vai alugar por 1.400, 1.300, tá? 1.300 a 1.400, ou seja, de novo, você tem aqui um exemplo, né, do imóvel se pagando sozinho e gerando poupança em euro todos os meses. Porque o valor da prestação caiu, mas o valor do aluguel também caiu, mas a diferença continua sendo vantajosa para ti, né? Sobra ali um pouquinho mais de 500 euros todo mês. Então, vale a pena, é sim vantajoso, tá? E a mesma ideia falada anteriormente também vale aqui, né? Caso você tenha mais idade, aumenta o valor da entrada, que o valor da prestação tende a não subir tanto. Ela vai subir só um tiquinho e assim você consegue manter a margem entre o valor do financiamento e o valor que o inquilino paga, tá bom? Falando agora sobre um T2, que é um imóvel de 2 quartos,
né? Novamente, em um bairro mais valorizado, região central, ali, Montenegro e tal, pá, lindo. Nessa mesma região, o valor de um apartamento de 2 dormitórios, você vai poder encontrar ele com algumas variações e tudo mais, né? Mas dentro da média, 300 mil euros, tá bom? Um T2 ali bacana, seminovo e tal, 300 mil euros. A gente fazendo aquele mesmo cálculo, 45 anos de idade, que vai te poder dar 30 anos de financiamento e dando 30% de entrada, que nesse caso de 300 mil significa 90, né? 30, 30, 30, você tem uma prestação de 980 euros, tá? 980 euros. Um T2 alugado ali nessa região central, quanto que é? Giovanni, cai muito dos 1.800? Não cai muito, cai para 1.500 na média, tá? Na média fica ali na casa dos 1.500 euros. Ou seja, de novo, você tem ali mais de 500 euros sendo gerados todos os meses para o seu bolso, né, como poupança. Então também é uma boa observação. E, gente, já muita gente me perguntou, Giovanni, esses vídeos seus são muito bons, mas eles falam muito para quem quer investir. Não, gente, não é para quem quer investir. Ele serve para todo mundo. Ele serve para quem quer investir, porque ele está tendo essa ideia de rentabilidade. Ele serve para quem quer morar para comprar. Pô, Giovanni, eu estava pensando em alugar. Com essas contas eu estou vendo que não vale a pena mais alugar, vale a pena eu comprar mesmo. Eu junto mais um dinheirinho aqui e compro, porque ao invés de eu pagar 1.800 de aluguel, eu pago aqui 1.100, o imóvel é meu, esse dinheiro que eu estou perdendo num imóvel que é meu. Então, na verdade, eu não estou perdendo, é um investimento, né? Ao invés de você perder 1.800 no aluguel. Giovanni, eu quero alugar, eu não tenho condição de comprar esses vídeos se eu não me ajudo em nada. Ajuda, porque eu estou te dando a média de preços dos imóveis na região. Se você não tem dinheiro para comprar e quer alugar, eu já estou te falando, olha, você vai alugar um imóvel na região de Faro por mais ou menos 1.800 euros, se for um T3, se for um T2, 1.500 euros. Ou seja, o vídeo vale para todo mundo, é um vídeo interessante para todo mundo, porque a ideia aqui é dar informação, é ajudar as pessoas a ter esse tipo de informação que muita gente não dá na internet, tá legal? Agora, se é um T2 em bairros mais em conta, e assim podemos dizer, né, que como no exemplo anterior, os preços podem variar, mas a média vai ser 200 mil, tá? Um T2 ali bacana, bonitinho, 200 mil num bairro que não é tão central. 60 mil de entrada, né, 20, 20, 20, e em 30 anos, mais ou menos 650 euros ali, estourando 700 euros na média, o valor da sua prestação. Lembrando que o cálculo aqui é na minha planilha, na planilha aqui da Oliveira Imóveis. Mas o aluguel nessa região, Giovanni, cai bastante? Cai um pouquinho, vai para 1.100, tá? Então você vai alugar um T2 ali bacana na região de Faro por 1.100 euros. Ou seja, Giovanni, eu não quero alugar, eu quero comprar. Opa, legal, você vai comprar, você vai ter uma prestação de 700, mas vai pôr um inquilino ali, 1.100, ainda manteve um bom ganho em cima, 400 euros em cima. Então, é essa a ideia do vídeo aqui, mostrar para vocês essa conta. Ou seja, sempre o imóvel vai estar se pagando sozinho e sempre está gerando poupança em euros. Então, todos os meses você está gerando uma poupança em euros e o imóvel está se pagando sozinho, o que é melhor de tudo. Se é para comprar, para morar, melhor ainda também. Você não está pondo dinheiro no bolso de outra pessoa, porque o dinheiro para comprar que você está usando ali está pagando o seu próprio imóvel. Então, isso também é interessante. A conta vale para todo mundo igual, né? Giovanni, eu tenho mais de 45 anos. De novo, gente, só fazer uma regrinha de 3 ali para você ter essa ideia básica. E se você quiser mais próximo ainda do valor de quem tem uma prestação mais longa em 30 anos, só fazer a conta dando mais entrada. E eu sempre friso, pensa e tenta colocar com 45% de entrada nesses casos. Tem menos de 45 anos? Ótimo, você vai ter um contrato de 30 anos, melhor dos mundos. Tem mais de 45 anos? Pense em aumentar o valor da entrada. Isso vai te ajudar bastante em ter o imóvel com uma prestação menor. Tá legal? Agora, sobre T1, né? Aquele imóvel de um quarto, pequenininho, tranquilo, que é ideal para quem não tem filhos, é ideal como fonte de primeiro investimento, também é ideal para quem está chegando no país agora e precisa alugar um imóvel mais baratinho. Quanto que custa um T1? Gente,
em Faro temos imensos apartamentos dessa tipologia, tá? Porque é uma região mega turística e como tal, né, na região é sempre importante você ter abundância de imóveis em todos os estilos possíveis. Então na região do Algarve você tem ali T6, tem T10, tem T15, tem imóveis ali que é tipo quintas, né, pequenos sítios e tal, para poder justamente fomentar essa ideia de turismo. E também tem muito imóvel T1, porque é muito casalzinho que viaja e tal. Então é uma oportunidade interessante também, seja para comprar, seja para arrendar, tá? Ou seja apenas como investimento. É interessante demais imóveis de T1, de um dormitório só, os famosos T1s, como a gente chama aqui, na região do Algarve, tá? Para quem procura um imóvel nesse estilo, é interessante como forma de empreendimento, tá? Porque sim, vai ser bem interessante mesmo os valores agregados nesse sentido, tá? Jogando aqui como um exemplo, para você ter uma ideia, né? Um imóvel desse de ter um quarto só, com 45 anos de idade e for podendo, né, fazer o financiamento em 30 anos, você vai ter alguns imóveis aqui mais ou menos na casa, né, desse mesmo 200 mil, principalmente se for novo, tá? Outros ali 180, talvez 190, mas muito vão estar 200 mil. É um imóvel interessante, por quê? Porque ele tem muita procura, mas em termos de custo, ele vai ter uma característica muito igual ao T2, tá? Ele não vai ter tanta diferença assim, tá? Então é um imóvel que vale a pena, porque ele vai ter sempre uma demanda alta de pessoas querendo, mas em termos de custo não vai mudar muito, tá? Então um T1 com as mesmas características nesse bairro, você vai arrendar ele por volta dos 1.100, não vai fugir muito também disso. Então nesse ponto vale a pena, porque como eu falei, o imóvel de 200 mil, ele dava ali mais ou menos uma prestação de 700 euros. Então o T1 você também vai alugar mais ou menos por esse preço. Então é interessantíssimo essa ideia aqui do T1, porque ele paga-se sozinho também e tem até uma rentabilidade, né, muito boa, porque você está pagando o mesmo do que um T2, mas você tem um imóvel que está sempre sendo alugado. Pode ser alugado como arrendamento normal ou pode ser alugado como AL, né, o alojamento local que funciona nas licenças do Airbnb. Então é bem interessante nesse sentido, tá? Então eu vou aqui sempre estar trazendo esse tipo de informação para você poder conhecer, né, essas observações que de fora você não consegue perceber, mas são observações interessantes, porque aqui, indiferente da região, o T1, no caso do todo Algarve, ele é muito bem-vindo. Ele é um imóvel que é muito aceite. Então pode estar no Faro, pode estar em Portimão, pode estar em Albufeira, pode estar em Loulé, pode estar em Olhão, pode estar em Tavira. Ele é um imóvel que vai estar sempre realmente com o olhar ali dos interessados, com muito afinco, porque é de fato uma boa opção, tá legal? Agora, para quem procura imóveis mais baratos ainda, você vai encontrar imóveis sim, até com muitas opções, variando desde os 150 mil, tá? Ali opções que chegam a 500 mil, algumas, e claro, outras passando ali da casa dos 7 milhões, porque a gente tá falando do Algarve, né, gente? Tem muita gente milionária que tem casas ali de veraneio, inclusive, não é nem a casa que a pessoa vive o ano inteiro. Casas basicamente de veraneio ali que valem milhões, né? Inclusive artistas de Hollywood têm casas ali na região do Algarve, e aí você já sabe, artista de Hollywood, a casa dele não é casa de 500 mil, é casa de 20 milhões, de 15 milhões, são casas caras. É tudo uma questão de analisar o que está dentro do seu orçamento e dentro do seu perfil. Ou seja, se traduz em planejamento, tá? É a palavrinha que eu mais gosto de falar. Eu já dei entrevista em tanto canal de YouTube para tanta gente diferente e é de fato a palavrinha que está sempre comigo. Eu tenho que tatuar essa palavra aqui no meu ombro, planejamento, no meu antebraço aqui, né? Planejamento. Porque, gente, é o sucesso de qualquer proposta de algo que você queira fazer na sua vida. Comprar um carro, comprar uma roupa, um tênis, comprar uma casa, um apartamento, mudar de país, um novo emprego, tudo depende do seu planejamento.
Com um bom planejamento você alcança. E aí, claro, tem bolso para tudo, né? Tem imóveis para todo tipo de bolso, né? Tem uma tampa para cada panela, ou seja, com o planejamento você alcança o que você quiser, tá? Essa é uma questão de ter planejamento. Se você quer gastar menos, ok, tem imóveis para isso. Se você quer gastar mais, tem imóveis para isso também. O que deve também ser analisado é que imóveis muito baratos podem precisar de uma pequena remodelação, tá? Mesmo que mínima, tá? Ou até completa, mas elas podem ser ali pontos que vão precisar de alguma coisinha, de alguma intervenção. Então, é um ponto que eu gosto de chamar muita atenção. Num dos vídeos aí, eu acho que foi sobre Castelo Branco, inclusive, eu falei de uma menina, até montou um canal no TikTok, Instagram, não lembro, que ela comprou um imóvel em Castelo Branco por 6 mil euros e tem que reformar ele todo. E eu vendo o vídeo, eu falei, pô, ela comprou um imóvel ali de 6 mil, mas ela vai gastar ali fácil, ali uns 40, 50 mil. Será que ela não comprava algo melhor para ter menos dor de cabeça? Seria mais caro, mas gastaria menos na reforma e menos reforma se traduz em menos dor de cabeça, a não ser que você seja do ramo, a não ser que você goste disso de fato, né? Não estou criticando, não estou falando mal, não é isso. Eu estou falando, se é uma coisa que eu não estou ali tão acostumado a fazer, será que vale a pena? É uma questão para cada um pensar a respeito. Porque sim, vão aparecer opções mais baratas, vão aparecer opções com uma faixa de preço que vai fazer a gente brilhar os olhos, né, esbugalhar os olhos, mas é uma questão de pensar a respeito, porque tem a reforma. E quando você está mexendo com reforma, várias surpresas podem aparecer, né? Geralmente, os valores de uma reforma, elas vão variar bastante. Às vezes a pessoa vai ali, te dá um orçamento, quando começa a quebrar, quando começa a cutucar as coisas, pá, repara que na verdade não é bem isso, o valor é bem mais caro. Então são coisas para se prestar atenção. Uma reforma mínima bobinha pode começar dos 2, 3 mil e parar lá nos 50, 60, 70 mil euros. Então, claro que obviamente vai depender do tamanho do imóvel, né? Vai depender de como que é o nível da reforma e tudo mais, mas são coisas que em alguns casos você consegue ter uma estimativa, mas que mesmo assim essa estimativa também pode te enganar e pode virar uma baita de uma surpresa desagradável. Então é importante ter isso sempre frisado para você, principalmente você, se ainda não estiver aqui em Portugal. Porque aí você tem que ter, além de um empreiteiro, além de uma empresa que vai fazer a obra para você, ser de confiança, você tem que ter ali alguém próximo para também acompanhar isso para você, para ir te dando feedback, para ir te dando ajuda, suporte, porque é algo complicado nesse sentido, tá bom? Gente, espero ter dado aqui para vocês mais um vídeo interessante sobre, dessa vez, o Algarve, né, uma região lindíssima, com praias lindíssimas e que sim, também tem ótimas oportunidades de negócio. Seja para compra, seja para o arrendamento, seja para o investimento. O importante é pensar que se você compra, você está transformando suas poupanças em tijolos e isso é o mais importante porque são tijolos pagos em euro. Então você tem ali uma moeda forte para proteger seu patrimônio. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo ajudou você a fazer as contas, a melhorar esse planejamento, se ficou mais claro, se ficou alguma dúvida. E, claro, não se esqueça de também se inscrever no canal, deixar o seu joinha, porque isso tudo nos ajuda, isso tudo facilita o YouTube mostrar o vídeo para mais pessoas e com isso a gente fica aqui mais empolgado de fazer mais conteúdo, tá bom? Gente, brigadinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!